Eu estava na fila do banco quando meu marido mandou a mensagem. Era uma sexta-feira de tarde em São Paulo, aquela sexta caótica de fim de mês, e eu já estava exausta com as pernas doendo de tanto esperar de pé. A mensagem foi curta, do jeito que ele sempre manda quando não quer desenvolver o assunto. Minha mãe falou que passou aqui hoje cedo para te deixar um docinho. Deixou na portaria. Olhei para a tela por um momento, fechei o aplicativo, voltei para a fila. Minha sogra e seus docinhos. A última vez que ela tinha aparecido com surpresa foi um conjunto de toalhas de banho que ela comprou, porque as nossas eram muito velhas. Toalhas que eu tinha comprado há 2 anos e que estavam ótimas. Antes disso, ela tinha reorganizado minha despensa enquanto eu fui buscar minha filha na escola, colocando todas as coisas em lugares completamente diferentes e jogando fora uma lata de azeite que ela achou que tinha passado da validade. A lata estava na validade, mas discutir com minha sogra sobre azeite parecia uma batalha pequena demais para me desgastar. Hoje eu ia descobrir que eu tinha errado feio em não travar essa porta antes. Quando cheguei em casa, a portaria me entregou uma caixinha com brigadeiros embrulhados em papel celofane, doce. Eu agradeci, subi no elevador, abri a porta do apartamento, tudo parecia normal. A sala estava como deixei, a cozinha, a mesma. Joguei a bolsa no sofá, fui até o quarto beber água, e foi aí que eu vi. A porta do quarto de hóspedes estava diferente. Eu sei que parece detalhe bobo, mas eu convivo com aquela porta há 8 anos. Ela sempre fica meio encostada, nunca completamente fechada porque a maçaneta arranha. Dessa vez, estava fechada com cuidado, como alguém que tinha entrado e saído com intenção. Abri devagar. O quarto de hóspedes é pequeno. Tem uma cama de solteiro, um guarda-roupa de 2 módulos que a gente usa para guardar as malas, e uma estante baixa no canto. Nessa estante ficavam as coisas que não tinham lugar fixo no apartamento, mas que não podiam ser jogadas fora. Álbuns de foto antigos, uma caixinha com bijuterias da minha avó e a caixa. A caixa de sapato forrada com papel contact florido que minha mãe usava para guardar as cartas que ela recebia e as receitas que ela anotava à mão. A caixa que a minha irmã me deu quando minha mãe faleceu, 4 anos atrás. A caixa que eu não conseguia abrir sem chorar, mas que também não conseguia deixar de ter perto de mim. A estante estava diferente. Os álbuns ainda estavam lá. A caixinha de bijuterias também. Mas a caixa de sapato da minha mãe tinha sumido. Fiquei parada na porta por um tempo que eu não sei quanto foi. Minha cabeça tentou encontrar outra explicação. Talvez Marcos tivesse mudado de lugar. Talvez eu mesma tivesse guardado em outro canto e esquecido. Procurei em cima do guarda-roupa, dentro das gavetas, atrás da cama. Não estava em lugar nenhum. Liguei para o meu marido. Ele atendeu no segundo toque. Marcos, você mexeu na caixa florida que fica na estante do quarto de hóspedes. Silêncio. Que caixa? A caixa da minha mãe, com as cartas dela e as receitas. Não, amor. Por quê? Sumiu? Eu respirei fundo. Sua mãe esteve aqui hoje. Outro silêncio, diferente do primeiro. Espera, ela não ia mexer nas suas coisas, Renata. Ele falou com uma certeza que me deu vontade de jogar o telefone pela janela, porque enquanto ele acreditava nisso, eu já sabia naquela hora com a frieza de quem conhece o padrão. Eu vou ligar para ela, eu disse e desliguei antes que ele respondesse. Minha sogra atendeu animada, como sempre atende quando acha que a conversa vai ser boa. Renata, chegou os brigadeiros? Fiz de colher, do jeito que você gosta. Dona Conceição, eu disse com a voz mais neutra que consegui. A senhora entrou no apartamento hoje. Ah, entrei sim. Passei rapidinho só para deixar o docinho geladinho na sua geladeira, em vez de ficar na portaria esquentando. Você sabe que chocolate derrete. A senhora entrou no quarto de hóspedes. Uma pausa pequeníssima. Depois ela disse: é que eu fui dar uma arrumadinha lá, filha. Aquele quartinho estava tão cheio de coisa, parecia depósito. Meu coração caiu. O que a senhora fez com a caixa florida que estava na estante? Aquela caixona velha? Ela falou com uma leveza que me gelou. Ah, eu joguei fora, filha. Estava toda gasta, o papel descascando, e dentro só tinha papel velho, umas receitas rasuradas, cartas amareladas. Eu pensei que era coisa que você ia jogar fora mesmo. Coloquei no lixo do corredor.
Aquele lixo que o condomínio recolhe toda sexta-feira às 15h. Eu tinha chegado em casa às 18h. Eu não consegui responder. Simplesmente não consegui. Desliguei o telefone, desci de elevador, fui até o corredor do lixo do meu andar sabendo que não ia encontrar nada, mas precisando verificar com os próprios olhos. O coletor já tinha passado. O corredor estava vazio. Subi de volta. Sentei no chão da cozinha porque as pernas simplesmente pararam de me sustentar. Aquela caixa tinha as últimas 30 cartas que minha mãe tinha escrito para mim antes de ficar doente. Cartas de antes do celular virar o meio de comunicação de todo mundo, cartas que ela mandava quando eu fui morar em Campinas com 22 anos, quando ela ficava com saudade e pegava papel e caneta em vez de ligar, porque dizia que palavras escritas duram mais. Tinha o caderno de receitas dela com a letra miúda que ela usava para economizar papel, receitas que não existiam em lugar nenhum porque ela inventava as medidas na hora e só anotava depois de fazer. O bolo de laranja com especiarias que ela fazia todo aniversário meu. O quibe que era diferente do quibe de qualquer outro lugar do mundo. A farofa de Natal com toucinho e banana que eu nunca consegui reproduzir porque não sabia as quantidades exatas. E tinha a última carta. A carta que ela me mandou 3 meses antes de morrer, quando já estava no hospital e pediu para minha irmã trazer papel e caneta porque queria escrever. 5 páginas com a letra tremida de quem escreve com a mão que tem o acesso venoso. 5 páginas que eu não tinha coragem de reler, mas que precisava saber que existiam. Meu marido chegou em casa e me encontrou ainda no chão da cozinha. Ele ficou parado na porta, olhando para mim, e eu vi no rosto dele que ele tinha ligado para a mãe no caminho e já sabia. "Renata", ele disse. "Não fala nada", eu respondi. "Agora não." Ele se abaixou no chão ao lado de mim. Ficamos os dois em silêncio por um longo tempo. Eu ouvia os carros lá embaixo, o vizinho de cima andando, a geladeira fazendo aquele barulhinho que ela faz. Ela não sabia o que era, ele disse finalmente. Eu me virei para ele. Ela entrou na nossa casa sem permissão, entrou num quarto que não é dela e jogou fora uma caixa que não era dela. Ela não precisava saber o que era. Ela precisava não ter mexido. Marcos ficou em silêncio. As cartas da minha mãe estavam lá dentro, eu disse, e minha voz quebrou na palavra mãe, o que eu estava tentando evitar. A última carta que ela me escreveu. Receitas que não existem em lugar nenhum do mundo. Coisas que não têm substituto, Marcos. Não tem loja que vende. Não tem como recuperar. Ele fechou os olhos. Eu sei. Sua mãe tem uma chave dessa casa para emergências. Oizai, isso não foi uma emergência. Eu sei, Renata. Depois de um tempo eu me levantei. Fui até o nosso quarto. Peguei a chave reserva que ficava na gaveta da cabeceira, a cópia que tínhamos dado para minha sogra 2 anos atrás, quando ela ficou doente, e precisávamos que alguém pudesse entrar se precisasse. Deixei a chave em cima da mesa da sala e fui tomar banho. Naquela noite eu não comi. Marcos pediu comida. Ficou na sala assistindo televisão com o volume baixo. Eu fiquei deitada no quarto pensando na letra da minha mãe, naquela caligrafia redonda que ela desenvolveu fazendo curso de datilografia nos anos 80 e que nunca mudou, pensando que eu nunca mais ia poder segurar uma folha com aqueles traços. Sábado de manhã eu acordei cedo, marquei um chaveiro. Enquanto esperava, liguei para minha irmã. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela deu uma risada amarga. Você vai fazer o quê? Primeiro vou ver se tem alguma chance de recuperar. Depois eu decido o resto. Renata, o lixo já foi. O lixo do andar foi. Mas dependendo de onde o condomínio armazena antes do caminhão vir, ainda pode ter alguma coisa. Minha irmã ficou em silêncio por um segundo. Você vai cavar o lixo do prédio. Se precisar, vou. O chaveiro veio às 10h da manhã e trocou as 2 fechaduras principais do apartamento. Marcos ficou sentado na sala e não disse nada enquanto o homem trabalhava. Quando o chaveiro foi embora, meu marido olhou para mim. Você podia ter me avisado que ia fazer isso. Eu avisei ontem. Disse que ia trocar as fechaduras. Você disse que ia pensar em trocar. Pois é, pensei. Troquei. Coloquei a chave nova na minha bolsa. Quando você decidir que isso foi errado e não só inconveniente, você me fala e a gente conversa sobre o que vem depois. Desci para falar com o síndico do prédio.
Ele me recebeu no apartamento dele, um senhor de uns 65 anos que me conhecia de vista. Expliquei a situação. Expliquei que itens com valor sentimental irreplaceável foram descartados por engano do quarto de hóspedes e foram parar no lixo do corredor na véspera. Ele fez uma careta que me deu uma centelha de esperança. O caminhão de coleta vem nas quartas e sextas, ele disse. Mas a gente tem o depósito de lixo no subsolo que fica até o caminhão vir. Hoje é sábado. O caminhão de sexta já veio. Mas deixa eu verificar uma coisa. Ele ligou para o zelador. Eu fiquei parada ali segurando o telefone com as duas mãos, o coração batendo em um ritmo que eu não reconhecia. O síndico desligou. O depósito tem uma área separada para recicláveis que o catador parceiro do prédio recolhe às segundas. Papel e papelão vão para lá automaticamente. Se tinha papel dentro dessa caixa, pode ser que o zelador tenha separado. Descemos juntos para o subsolo. O depósito de lixo cheirava ao que cheira todo depósito de lixo. Havia 3 coletores grandes, e no canto, uma área com caixas de papelão dobradas, jornais velhos e sacolas plásticas presas com barbante. O zelador, um rapaz jovem chamado Diego, nos esperava lá. Essa aqui, eu disse quando vi. A caixa de sapato forrada com papel contact florido estava amassada, mas inteira, apoiada de lado contra um coletor. Provavelmente o zelador tinha visto o papel florido e separado junto com os recicláveis sem nem abrir. Peguei a caixa com as 2 mãos como se fosse de vidro. Abri ali mesmo, no subsolo fedorento, sem me importar com nada. As cartas estavam dentro. O caderno de receitas estava dentro. Tudo levemente úmido de ter ficado num saco de lixo, mas inteiro, legível, real. Eu abri a primeira carta que minha mão tocou, uma carta com envelope cor de salmão que a minha mãe usava quando queria ser mais formal. A letra dela estava ali, aquela caligrafia redonda e firme. Minha filha, já são 3 semanas sem te ver e essa casa parece grande demais. Eu fechei os olhos, respirei. Agradeci ao Diego, agradeci ao síndico, subi de volta para o apartamento com a caixa no colo dentro do elevador como se fosse uma criança. Marcos estava na cozinha quando entrei. Ele viu a caixa e ficou imóvel. Você achou, ele disse. Achei. Coloquei a caixa na mesa. O zelador separou para os recicláveis sem saber o que era. Meu marido olhou para a caixa, depois para mim, e eu vi que ele estava tentando não chorar. Graças a Deus. Graças ao Diego, eu corrigi, e graças ao fato de que o caminhão não tinha vindo ainda. Ele assentiu. Sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para a caixa como se precisasse de um momento para processar. Eu ficou em pé, esperando. Eu preciso falar com minha mãe, ele disse finalmente. Sim, você precisa. Mas primeiro eu preciso pedir desculpa para você. Não pelo que ela fez, porque o que ela fez foi ela que fez, mas por ter dado essa chave para ela sem a gente ter combinado os limites antes. Por ter deixado acumular essas situações menores sem colocar um ponto final. Essa caixa quase sumiu para sempre e isso também é responsabilidade minha. Eu olhei para ele. Nos 8 anos de casamento, eram poucas as vezes que eu tinha ouvido meu marido colocar a própria parte numa falha sem precisar ser empurrado até lá. Ele estava cansado, com olheiras, e parecia que tinha passado a noite processando tanto quanto eu. Tá, eu disse, sentei do lado dele, fala com ela. Ele ligou para minha sogra na nossa frente, no viva voz, para que eu ouvisse. Isso também foi uma coisa que eu não esperava. Minha sogra atendeu com a voz um pouco na defensiva, porque ela sabia que o sábado ia trazer consequências. Marcos. Mãe, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. A voz do meu marido estava diferente, sem a hesitação que ele costuma ter quando fala com ela. O que a senhora fez ontem foi um erro grave. Não foi uma ajuda, foi uma invasão. Marcos, eu só quis dar uma organizada. A senhora entrou na nossa casa sem avisar. Entrou num cômodo. Jogou fora uma caixa que era da mãe da Renata, que morreu há 4 anos. Tinha as últimas cartas que ela escreveu, tinha as receitas dela, tinha coisas que não existem em mais lugar nenhum do mundo. A voz dele ficou embargada. A Renata passou a noite no chão da cozinha. Eu fiquei olhando para ela sem saber o que fazer. E de manhã, ela desceu para o depósito de lixo do prédio cavar caixa para tentar achar o que a senhora jogou fora. Silêncio do outro lado da linha.
Felizmente ela achou, ele continuou. Mas a senhora precisa entender que por muito pouco a gente perdeu essas coisas para sempre. E que isso aconteceu porque a senhora entrou onde não devia e mexeu no que não era seu. A voz da minha sogra saiu diferente quando ela respondeu, mais baixa. Eu não sabia o que tinha na caixa. Mas a senhora sabia que não era sua. Mais silêncio. Marcos. A voz dela ficou pequena de um jeito que eu quase nunca ouvia. Eu posso falar com a Renata? Meu marido me olhou. Eu assenti. Pode, ele disse. Renata. Minha sogra demorou um pouco antes de continuar. Eu não sabia que era da sua mãe. Juro que não sabia. Se eu soubesse... Dona Conceição, eu interrompi, mas sem raiva. Eu tinha passado a noite toda com raiva e agora estava só exausta. Mesmo que não fosse da minha mãe. Mesmo que fosse uma caixa com papéis aleatórios meus. A senhora não tinha o direito de jogar fora. Ela ficou em silêncio. A chave que a gente deu para a senhora foi para emergência. Para se a gente ficasse preso em algum lugar, se houvesse um vazamento, se acontecesse alguma coisa urgente. Não foi uma autorização para entrar quando quisesse e reorganizar o que a senhora não gostava. Eu entendo, ela disse. Eu nunca tinha ouvido minha sogra falar essas duas palavras juntas desse jeito. A senhora vai vir aqui me pedir desculpa pessoalmente. Não pelo telefone, pessoalmente, porque eu preciso olhar no rosto da senhora quando a senhora disser isso. E depois a gente vai conversar sobre como vai funcionar daqui para frente. Uma pausa longa. Depois. Tá bom. Ela veio no domingo de tarde. Veio sem avisar com quanto tempo faltava, o que normalmente me irritaria, mas dessa vez eu deixei passar porque ela veio. Trouxe flores, o que eu também normalmente acharia excessivo, mas deixei na bancada da cozinha sem comentar. Ficamos sentadas na sala. Meu marido ficou na poltrona, um pouco afastado, presente, mas sem interferir. Minha sogra me olhou. Era uma mulher de 67 anos, que tinha criado 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora. Que trabalhara a vida inteira e que tinha uma maneira muito própria de demonstrar amor que passava por fazer coisas pelas pessoas sem perguntar se as pessoas queriam que fossem feitas. Eu sabia disso. Não mudava o que ela tinha feito, mas eu sabia. Me desculpa, ela disse. De verdade, eu não devia ter entrado sem avisar e não devia ter mexido nas suas coisas. Foi errado. Eu olhei para ela por um momento. A senhora tem ideia do que estava nessa caixa? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu fui até o quarto de hóspedes e voltei com a caixa. Abri em cima da mesa de centro, peguei o caderno de receitas e coloquei na frente dela. Isso aqui é o caderno de receitas da minha mãe, com a letra dela. Cada página é uma receita que ela inventou, nenhuma existe em outro lugar. Quando ela morreu, a única forma que eu ainda tenho de fazer o bolo de aniversário do jeito que ela fazia é esse caderno. Minha sogra olhou para o caderno sem tocar. Peguei a última carta. Não abri. Só mostrei o envelope. Essa é a última carta que ela me escreveu. Ela estava internada. Pediu para minha irmã trazer papel porque queria escrever. A mão dela estava tremendo por causa do acesso venoso. Mesmo assim, ela escreveu 5 páginas. Minha sogra levou a mão à boca. Eu não consigo reler essa carta ainda, eu disse. Mas eu preciso saber que ela existe. Entende? Não é sobre o papel. É sobre saber que tem um lugar no mundo onde a letra da minha mãe ainda existe. O silêncio na sala era completo. Até o barulho dos carros lá embaixo parecia ter sumido. Eu sinto muito, minha sogra disse, e dessa vez a voz dela estava completamente diferente. Sem a defensividade, sem o ar de quem foi mal interpretado. Eu entendo agora, não tinha como entender antes, mas agora eu entendo. Guardei as coisas de volta na caixa. Fechei. A senhora é bem-vinda na nossa casa, Dona Conceição. Sempre foi. Mas de agora em diante a senhora vem quando é convidada, ou quando a gente combina antes. E quando a senhora vier, fica nos espaços comuns. Se a senhora quiser ver qualquer outro cômodo, pergunta primeiro. Faz sentido, ela disse. E a chave não vai mais existir. Se precisar de acesso aqui por alguma emergência real, a senhora combina com a gente e a gente resolve. Ela assentiu, sem argumentar. Sem o "mas eu sou a mãe do Marcos" ou o "foi por amor que eu tinha me preparado para ouvir". Marcos trouxe café.
Os três ficamos sentados, tomando café em silêncio por um tempo que foi estranhamente confortável. Antes de ir embora, minha sogra ficou parada na porta. Sua mãe? Ela disse, me olhando. Ela era de onde? A pergunta me pegou de surpresa. De Minas. Formiga, cidade pequena no interior. Mineira. Ela deu um sorriso pequeno. Por isso o quibe diferente. Mineira que aprendeu a fazer quibe. Eu olhei para ela sem entender. Você falou uma vez que a receita de quibe da sua mãe era diferente de tudo. Eu lembrei. Ela pegou a bolsa. Da próxima vez que você abrir esse caderno, me fala se você quiser alguém para testar a receita junto com você. 2 mulheres na cozinha erram menos do que uma. Fechei a porta depois que ela foi. Fiquei parada no corredor por um momento. Marcos veio até mim. Você tá bem? Tô, eu disse. E estava de um jeito cansado, mas real. Ela surpreendeu. Às vezes ela consegue. Ele passou o braço por volta dos meus ombros. Eu devia ter colocado esses limites antes, Renata. Não devia ter esperado você ser a única defendendo o nosso espaço o tempo todo. Eu concordei, não devia. Mas agora sei o que precisa ser feito. Me olhou. Próxima vez que ela passar dos limites, não vou ficar esperando ver como você reage. Falo na hora. Não respondi imediatamente. Em 8 anos de casamento, eu tinha aprendido a diferença entre promessa fácil de crise e mudança de verdade. Essa pareceu diferente, mais pesada. Do tipo que a pessoa faz quando finalmente sentiu o peso do problema no próprio corpo. Tá bom, eu disse. Naquela noite, depois do jantar, me sentei na mesa da cozinha, com a caixa da minha mãe, e abri com cuidado. Peguei o caderno de receitas e fui folheando devagar. A letra miúda dela em cada página, as correções rabiscadas ao lado das medidas, os comentários no rodapé como colocar menos sal na próxima vez e a Renata amou, repetir no Natal. Cheguei na página do bolo de laranja com especiarias. Raspas de 2 laranjas. Canela a gosto, mas não economize. Cardamomo, só um pouquinho que é forte. Farinha peneirada 3 vezes que faz diferença sim. Eu sorri. Minha mãe e as brigas dela com quem dizia que peneirar farinha era perda de tempo. Não abri a última carta. Ainda não estava pronta. Mas guardei o envelope separado, num envelope plástico transparente, e coloquei de volta na caixa com o resto. A caixa foi para a prateleira mais alta do armário do nosso quarto desta vez. Não no quarto de hóspedes, no nosso quarto onde ela devia ter estado desde o começo. 3 semanas depois, minha sogra me mandou uma mensagem no sábado de manhã. Posso passar aí no domingo para tomar um café? Trago pão de queijo. Eu mostrei para Marcos. Ele sorriu. Respondi. Pode vir às 10h. Ela veio no horário. Trouxe o pão de queijo, sentou na mesa da cozinha, tomou café sem reorganizar nenhuma gaveta, sem comentar sobre nada que precisava de uma arrumadinha. Quando foi embora, disse tchau na porta e esperou eu fechar antes de chamar o elevador. Parece pouco. Para quem não viveu, parece que não é nada. Mas para mim, aquele domingo foi diferente de todos os outros domingos dos 8 anos anteriores. Alguns meses depois, em um sábado chuvoso, sem nada marcado, eu abri o caderno da minha mãe na página do bolo de laranja. Peguei as 2 laranjas na fruteira, a canela na prateleira de especiarias, o cardamomo que eu tinha comprado justamente para isso. Peneirei a farinha 3 vezes porque a minha mãe mandava e eu não ia ser a filha que desobedece à instrução do caderno. O bolo ficou torto porque a minha forma era diferente da dela. Ficou levemente mais escuro do que devia porque o meu forno mente na temperatura. Mas o cheiro, quando abri o forno, era o cheiro de todo o aniversário da minha infância. Exatamente aquele cheiro. Eu me sentei no chão da cozinha de novo, mas dessa vez não por desespero. Me sentei porque as pernas ficaram moles de uma forma completamente diferente. Fiquei ali com o cheiro de bolo no ar e chorei do jeito que você chora quando algo estava perdido e voltou. O que eu aprendi com tudo isso não é nada que eu não soubesse antes, de um jeito vago e teórico. Aprendi que limite não é falta de afeto. Limite é o que protege o afeto de ser destruído por descuido. Aprendi que o problema não era minha sogra ser maliciosa, porque ela não era. O problema era a ausência de regras claras por tempo demais, até que as consequências do descuido fossem grandes demais.
Aprendi que os itens insubstituíveis da sua vida não podem morar nos lugares de acesso livre. Não porque as pessoas são ruins, mas porque as pessoas não sabem o valor do que não é delas até que seja tarde demais. E aprendi, mais importante que tudo, que às vezes você precisa descer para o depósito de lixo do seu próprio prédio num sábado de manhã para recuperar o que é seu, literalmente. E que vale cada minuto do cheiro ruim e do constrangimento e do esforço, porque algumas coisas não têm substituto e você só tem uma chance de não perder para sempre. A caixa da minha mãe ainda está no armário do nosso quarto. No ano que vem, quando fizer 5 anos que ela se foi, eu vou abrir a última carta. Ainda não agora, mas vou. E quando fizer, eu já sei que o cheiro de laranja com canela vai estar no ar, e porque eu vou fazer o bolo antes. Do jeito que ela ensinou, com a farinha peneirada 3 vezes, sem economizar na canela.